Glória a Dias. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor tem colocado em comunhão para lermos, no livro do profeta Miqueias, no Velho Testamento, um dos últimos profetas menos capítulo 7. Miqueias 7. Está depois do livro de Jonas, antes do Naum, de Abacuque, e antes de Zacarias. Miqueias 7. Se todos acharam, vamos ler em comunhão. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Nohi catcha. Doei uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede, as suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe incaire, e o juiz se apressa em recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim, todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor cira. Amém. Haluz, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará à luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la a confusão, aquela que me dizia: onde está? Oh, ideias. Os meus olhos a verão, sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Naquele dia, virão a ti desde a Síria, até as cidades fortes, e das fortalezas, até o rio, e do mar até ao mar, e das montanhas até as montanhas, mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações ouvirão, e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó, como serpentes, como répteis da terra. Tremendo, sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Amém. Querida Irmandade, o profeta Miqueias foi um profeta contemporâneo a Isaías. Eles profetizaram por algum tempo, algumas décadas, concomitant, ao mesmo tempo. Só que um profetizava numa parte, em Judá e Israel, e outro noutra parte. E eram dias difíceis, e se avizinhava o tempo da Assíria levar cativa a nação de Israel. E algum tempo logo em seguida, a Babilônia levou Judá. As 10 tribos do norte nunca voltaram, menos se diluíram. Mas por amor, porque Deus tinha um plano. São metáforas, são comparações, são como parábolas simbólicas. Aqui prefigurava aquele sofrimento onde os juízes eram corruptos, onde o príncipe queria dinheiro, onde, irmãos, não dava para confiar em ninguém menos nem nos familiares. Mas, irmãos, esses mesmos espíritos que trabalhavam lá, nesta época que antecedeu o exílio, esses mesmos espíritos trabalharam na mente das pessoas nas gerações posteriores. Aqui nós estamos falando de 700 anos, aproximadamente, antes do nascimento de Cristo, lá em Belém de Judá. Mas, irmãos, no 1º século, no 4º século, na Idade Média, nos séculos próximos passados e nos dias de hoje, os mesmos espíritos trabalham. A corrupção alastra, a sinceridade desaparece, e o maior mal contra o homem é o próprio homem. Irmão, o próprio ser humano é quem causa mais males do que qualquer outro tipo de besta fera, vírus, bactéria ou animal feroz. O pior de todos é o ser humano que não tem Deus, não aceita a verdade da palavra, e vive a vida que o mundo oferece. Bem-aventurado, irmão, se o Senhor se apiedou da tua alma. Irmã,
se teve piedade da minha alma, da tua, irmão, e nos revelou esta graça maravilhosa. Vamos trilhar por ela, fazendo caminhos direitos, sendo luz no meio das trevas, sendo o sal da terra. Como astros que brilham na escuridão, brilha a luz de Cristo em cada um de nós, irmão, porque o nosso futuro é glorioso. Nos dias de Cristo, na hora da última Páscoa, o próprio Judas estava do lado do Senhor Jesus, inclinava-se para ele ali, querendo dizer, se os outros 11 não te ajudam, eu estou aqui do teu lado. Mas era o traidor, irmão. O profeta Takeman, nós lemos aqui, não creia no amigo. Não creia naquele que está próximo de ti se inclinando para ti, mas com ideias conspiradoras, traidoras. Irmão e irmã, cuidado com aqueles que te cercam menos. Seja no trabalho, sarra no estudo. Seja no teu dia a dia. Peça a Deus luz para discernir os espíritos. E se tem algum espírito enganador se aproximando, se inclinando para você, irmão, que é jovem, para você, irmã, que é uma jovem, e vem com elogios, vem com promessa de tanta coisa, a palavra diz hoje, creia na palavra. Não vamos crer em ninguém, irmão, e vamos pedir a Deus que nos dê discernimento dos espíritos que nos rodeiam, porque muitos vêm como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, e se apresentam de todo jeito. Aqui fala do sacerdote, aqui fala do juiz, fala do príncipe, fala de gente que deveria ser de confiança, mas não eram. Então tem muitos que se aproximam de nós, do irmão, da irmã, do jovem, do de meia idade, de todos nós, irmão, se demonstrando um príncipe religioso, demonstrando ser um juiz entendedor da palavra, demonstrando ser um grande personagem menos, e às vezes está sendo usado por um espírito falso para conduzir por um caminho de morte. Que Deus nos livre, irmão. Como livrou o povo nos dias de Miqueias, como livrou aqueles que guardaram a palavra ao longo dos séculos. E agora é a nossa vez. Nós estamos vivos neste momento, daqui a alguns anos, outros nos sucederão, como nós sucedemos àqueles que já dormem no Senhor, aqueles que já estão nos séculos passados. Mas vai chegar o dia, irmão, em que se cumprirá o plano de Deus. Todas as gerações, todos que passaram por esta terra, vão comparecer perante o Senhor, e quem guardou a sua palavra, comparecerá para a vida eterna, em glória. E quem rejeitou? Quem enganou? Quem viveu na corrupção? Quem foi corrompido? Irmão. Todos. Olha o que diz aqui esta palavra, irmão. Como já foi dito, a palavra de Deus é inesgotável, e o aprendizado que se tira, as parábolas, as comparações, as metáforas, são inesgotáveis. Então veja o que está escrito aqui, irmão. Miqueias dizendo para a inimiga dele. Quem é a inimiga do ser humano, irmão? É a morte, que entrou pelo pecado em Adão. Então ele dizia, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Não, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor é a minha luz. Eu sofro a ira do Senhor. A ira de Deus sobre Adão continua no ser humano, irmão. Por que envelhecemos? Por que precisamos usar óculos, usar aparelho auditivo, na idade mais avançada, usar bengala? É a ira de Deus sobre o Adão e a Eva que esta carne representa. A humanidade caiu no pecado. A morte se alegrou. A inimiga nossa é a morte eterna, mas ao teu respeito, ao nosso respeito. Ela vai se calar, em nome do Senhor Jesus, porque te vera, irmão e irmã, ressuscitando, ou sendo transformado na volta de Jesus Cristo. Tribulação e aflição na vida? Alegra-te por esta palavra, aquele que te disse: onde está o teu Deus? O Senhor diz por esta palavra: eu estou aqui, eis-me, aqui na palavra. Glória ao nome do Senhor. Ainda a morte não se alegrará conosco, irmão, porque a carne, o Adão, envelhece. Mas o Cristo interior de cada um de nós se renova a cada dia para guardar o chamado. Vinde, benditos de meu Pai. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, veja, a minha inimiga vai ver isto, mas ela se cobrirá de confusão, porque o plano maligno não deu certo. Então diz aqui: e quando disserem, onde está o teu Deus? Os meus olhos verão. Quem falou isso para mim, sendo pisado na lama, na volta de Cristo? Então, irmão, você que está hospitalizado, a irmã que está no leito no final da vida, mas pensa, cadê a vitória? A vitória está dentro de ti, irmã. Não está na Eva que você representa, não está no Adão que o irmão representa, está no Cristo que se forma cada dia dentro de ti. E a morte sabe disso, e vai ver isso. E quem te afrontou quantei fê-lo? Para que adianta ser crente? Olha aí a prova. Que adianta servir a Deus? Olha o que aconteceu com teu pai e com tua mãe. Terminaram a vida. Terminou a vida do Adão mesmo. A ira de Deus permanece. Nós estamos no mundo de trevas, mas o Senhor é a nossa luz. Glória
ao nome do Senhor. E na ressurreição, a inimiga menos a morte, menos nos verá subindo em glória com o Senhor. Mas agora, irmãos, olha o que está aqui. Ele fala, vai chegar o tempo que a glória do Senhor se estenderá. É esse tempo menos a glória em Cristo. E vai chegar o tempo que ele vai apacentar o seu povo, como manda a palavra. Para nós, toda noite de culto, nós estaremos sós num bosque, no meio de uma terra fértil de tanta maldade. Nós somos como uma ilha, mas é um povo que vai herdar a glória de Deus. Irmão, e diz aqui, eu vou mostrar para esse meu povo a minha glória, mostrarei maravilhas. E as nações? Que nações? Não é Brasil, Argentina, Estados Unidos? São, irmãos, os diferentes povos. Tem a nação eleita, e tem as nações ímpias, idólatras, pecadoras. Então veja o que diz aqui. As nações verão isto, e se envergonharão por causa do teu poder. Isto quando virem Cristo nas nuvens de glória, vindo buscar a igreja menos verão. E diz aqui a palavra, porão a mão sobre a boca. Não terão palavra. Os ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes, como os répteis da terra. Tremendo sairão dos seus encerramentos. Tosep cross, da prisão da carne. A pessoa que tem a carne por glória, irmão, os irmãos sabem que tem jogador de futebol, ator, atriz, modelos, que colocam no seguro os membros, menos a perna esquerda, de uma atriz famosa está no seguro por tantos milhões de dólares. O braço direito, o olho, porque é o corpo daquela pessoa que é o modelo, é um ator, uma atriz. Todo o valor está na carne, e a carne vai para a sepultura, e a ressurreição do ímpio. Se a do justo é num corpo glorioso, a ressurreição do ímpio é num corpo ignóbil, inglório, sem glória. E por que a Bíblia relata aqui, irmão, semelhante a réptil, surdo lambendo o pé? O pó é o pecado que está no mundo. Por isso Satanás foi comparado com a serpente, lamboras opi, quer dizer, tudo que é do mundo, irmão, vaidade, adultério, homossexualismo, tudo isso é o pó que está no mundo, e os répteis rastejam nele. A comparação do inimigo é de serpente e dragão, e os irmãos sabem que os filhos se parecem com os pais, filho de chinês com chinês dá um chinesinho, pais negros, o filho negro. Um casal de alemães, os filhos vão ser loiros, de olhos azuis, filho de Deus terá uma ressurreição gloriosa, um corpo semelhante ao do Senhor, porque os filhos se parecem com os pais. E Jesus disse para aquela geração judaica que o crucificou, vocês falam que tem por pai Abraão, vosso pai é o diabo. E aqui, o que está escrito, irmão? Sairão dos seus encerramentos. Aquilo que tinham por precioso ficou como num cofre, no sepulcro, mas eles vão sair na ressurreição. Vai ter a primeira ressurreição dos santos. Depois, passado o período das bodas da igreja com o Cordeiro, que são poucos anos, pois 1000 anos, para Deus, é como um dia menos. Então virá Cristo em glória, com a igreja como os salvos, para julgar o mundo. A morte estará na lama, e vai ver a igreja com Cristo. E a segunda ressurreição é a da condenação. Então é o que se cumpre do que Miqueias, 700 anos antes de Cristo, previu e profetizou. Sairão, taparão a boca. Os irmãos vejam aquela parábola das bodas, em que o rei mandou convidar todos. E o convite da salvação é para todos. Mas entrou um lá sem as vestes nupciais. Por certo, ele tinha muito poder de convencimento. E ele convenceu os que estavam na porta, menos os porteiros da casa real, que ele podia entrar com aquela roupa. Mas o rei falou, tem que pôr veste nupcial. Vai por não? Eu vou com a minha roupa mesmo. Quando entrou, e o rei, cumprimentando todos ali, os que estavam nas bodas, vai o Aqueuló. Por certo, muito falante, muito convincente, menos com roupa que não era nupcial, amigo. Como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, porque diante de Deus e da glória de Deus, irmão, só vai ter força de falar, Senhor, Senhor Jesus, meu Salvador. Só quem vai ter força na boca particular, e falar isso, é quem tem Cristo no coração. Por isso Paulo prega, em Romanos capítulo 10, dizendo, naquele dia, quem invocar o nome do Senhor, será salvo. Porque não vai ficar mudo, mas o ímpio, nem que queira falar, ele vai parecer com o pai dele. Vai ser como cobra, como serpente, como réptil surdo. As cobras não têm audição, elas percebem calor, percebem vibração, mas não ouvem. Os répteis, na grande maioria deles, são surdos. E a palavra aqui diz exatamente isso, irmão. Eles vão tapar a boca, porque não tem mais o que falar. Quantos que blasfemam? Não creio em Deus. A Bíblia é só papel, aceita tudo. As pessoas falam, tem professor universitário. Eu fiz alguns cursos e vi isso, não é que eu ouvi falar, vivenciei. De rirem da gente que era crente. E de falarem mal da Bíblia, falarem mal que Deus não existe. A pessoa é muito falante.
Mas quando a glória aparecer, irmão, eles vão sair dos esconderijos. Vão sair menos, como diz a palavra, dos seus encerramentos, e lamberão o pó como serpente. Como répteis eles vão andar, tremendo, boca fechada, e surdos. Não vai ter mais o que falar. Irmão, falaram as loucuras que quiseram, mas os olhos vão ver o cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, eu não sabia como seria esta palavra hoje. Glória ao nome do Senhor. Mas é uma palavra milagrosa, que vai fazer alguém refletir um pouco mais da grandeza do lugar que você está. Irmão, da grandeza da obra e do livramento que Deus te fez. Porque aqui diz a palavra, irmão, eles virão ao Senhor nosso Deus com medo dele. Por quê? Porque sabem que estão condenados. Saia da condenação. Você aqui presente, ou você onde estiver, que até hoje não atentou para a grande glória do amor que Deus tem para com quem dá ouvido a Ele. E que tristeza vai ser para quem tiver que ressuscitar num corpo semelhante a um réptil, irmão, e ainda ir para a condenação eterna. Mas olha a bondade de Deus nos últimos versos do profeta. No último capítulo, Senhor Deus, quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e que te esqueces da rebelião? O Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer em perdoar. Prazer na benignidade, Senhor, tu tornarás a piedade de Judá, de Israel, tu tornarás a se apiedar da humanidade. Porque, Senhor, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas dos mares, e darás novamente àqueles que obedecem, irmão, àqueles que dão ouvido. Darás benignidade a Abraão, darás fidelidade a Jacó, como juraste desde os dias antigos, desde quando houve o pecado. Deus diz, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Irmão, qual é o ser humano que só tem a semente da mulher? Todos nós aqui tivemos um pai e uma mãe. É a semente masculina e a feminina que se fundem para a fecundação e formação de um ser humano. Mas só teve um, que veio só da mulher. Na sua humanidade, Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor. E Ele é o nosso Salvador. E Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando falou com aqueles rebeldes que, alguns dias antes, tinham crucificado Cristo, e veio o Espírito Santo 8 dias depois, ou alguns dias depois, salvo erro, 40, não me lembro agora, mas enfim, foi depois, e eles se compungiram de arrependimento. E esta parte aconteceu. Deus teve misericórdia, e eles clamaram, se matamos aquele que Deus nos enviou para nos salvar, que faremos agora? A resposta de Pedro, pelo Espírito Santo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. Ora, irmãos, quem perdoa pecado é Cristo. Quem lava as nossas iniquidades é o sangue de Cristo. Mas, mais uma metáfora, mais um simbolismo, o batismo menos as águas do batismo. A pessoa morre para o mundo, ressurge uma nova criatura para servir a Deus, em nova vida. Irmãos, para onde vai a água aqui do tanque quando é esgotada? Vai para o canal que recebe aqui, para algum rio, cai no Tietê. O Tietê vai desembocar, 700 quilômetros à frente, no rio Porana. O rio Paraná desce entre Brasil, Paraguai e Argentina, pega o rio Paraguai, forma o Rio da Prata, e lá em Buenos Aires, desemboca no mar. Qualquer lugar que a irmã foi batizada, que o irmão foi batizado, acontece a mesma coisa. Deus-me deu graça, alguns anos atrás, de fazer um batismo no mar, na ilha da Sardenha, na Itália, menos no próprio mar, simbolicamente. Cristo é o Salvador. O sangue de Cristo perdoa pecado, mas simbolicamente, o batismo, para quem crê, é para o perdão dos pecados, e metaforicamente, simbolicamente, os pecados ali ficaram. E para onde vai? Como está escrito aqui na palavra: Irmão, tu perdoas. O Senhor não retém a sua ira, tornará-se a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Teu pecado foi esquecido, irmão. Este mar pode ser um mar num sentido simbólico, que Deus reserva num canto do universo, que é o mar do esquecimento. Mas, no nosso sentido do batismo, a água vai com os teus pecados, como já foi, para a profundeza do mar, e depois do batismo, teus erros. A água pura da palavra lava e leva embora o pecado para um esquecimento que Deus destina. Sirva a Deus. Fuja da condenação. Subiremos em glória num corpo igual ao de Cristo. Daquele que ficar, irmão, na lama, na condenação, e que tomarem um corpo ignominioso, monstruoso, parecido com o pai deles, está preparado para ele o lago de fogo e enxofre eterno, e lá serão lançados ele e todos aqueles que se parecem com ele. Pareça-se com teu pai, irmão. Pareça-se um pouco mais com Cristo, irmão. Vai fazendo crescer em ti a imagem interior semelhante ao teu pai.
é a palavra. Deus seja louvado. Com uma oração, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Santo. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E bom Pai, que estás nos céus, mais uma vez, ó Pai, na tarde deste dia. A tua igreja ajorecei, neste momento de gratidão a Ti, ó Deus, pelo grande privilégio que Tu nos deste. Primeiro, o privilégio da vida, e depois, o privilégio de estarmos aqui dentro desta casa de oração. Ali, ou em outro ponto onde estão em comunhão, ouvindo a Tua palavra e sentindo-te dentro de nós, ó Deus, graça te damos pela força que deste ao Teu servo. Graça te damos pelos hinos entoados, pois certeza temos que, quem cantou e tocou na comunhão, e esses louvores chegaram no reino da Tua glória. Graças te damos pela oração, a qual Tu deste ao Teu servo. Certeza temos que esta foi ouvida, pois do céu já veio a resposta. Aleluia! Graça te damos, ó Deus, por essa santa, bendita, eterna e poderosa palavra, pois temos a certeza que a vida de Cristo foi renovada dentro de nós. Aleluia! Aleluia! A esperança apareceu a Deus. E o que estava abatido, o que estava desacreditado, após ouvir esses santos conselhos, uma vida nova tomou. E temos certeza que esta alegria não sairá de dentro de nós. Aleluia! Ajuda-nos, ó Pai. Queira nos abençoar, guardar, proteger. Agora vamos para os nossos lares provisórios. Como Tu nos tem guardado na vinda, guarda-nos na volta também. Por caridade, a Ti rendemos graças em tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive eternamente. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Santo é Teu nome. Deus seja louvado. O hino, irmão, fala. Deus abençoe. O servo de Deus chamou o hino 290. Aleluia. Glória, glória ao Filho de Deus. Aleluia.